Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Olha que lindo, gente, ficou esse modelo. Super rápida, fácil, é uma peça econômica. Para fazer essa peça, gente, eu utilizei 517 gramas de fio número 6. Essa passadeira, ela ficou com a medida de 1,23 m de comprimento por 46 centímetros de largura. Então, ficou um tamanho maravilhoso. Na videoaula, eu ensino como fazer essa peça maior. Olha só, gente, já fiz a videoaula do tapete menor. O tapete menor, eu gravei ele na cor amarelo neon, mas a foto de capa tá esse verde para vocês terem uma base aí, né? Tá essa mesma cor. Espero que vocês gostem, que vocês façam. E se você fizer, me marca lá nas redes sociais. O link das minhas redes sociais está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de mais essa aula. Deixe aí seu comentário, deixe o seu like. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio Boca Azul na cor verde limão. A referência é 16. E o Boca Azul na cor branca. Vocês podem utilizar a cor da sua preferência. Para trabalhar com fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Bom, gente, eu vou começar aqui com o meu fio na cor branca. Pegar o meu fio aqui, vou dar a minha primeira laçadinha, que é o nosso nozinho inicial. E aqui eu vou apertar bem, ó. Esse nozinho não vai contar como uma correntinha. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 18 correntinhas. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas. Agora, eu vou laçar esse meu fio. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta correntinha de base, vou vir aqui, ó, na sexta correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com essa argolinha aqui. Fizemos 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação, vou laçar, vou pular uma de base, vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e repito o meu ponto alto. Fiquei aqui com mais um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço, pulo um ponto, vou no próximo, ó, pulo esse ponto aqui, venho no próximo e vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos, ó, um ponto alto em cada ponto de base, uma correntinha. Vou pular esse ponto, ó, venho no último ponto e faço mais um ponto alto. Pra ficar aqui, gente, ó, uma argolinha aqui no começo, no caso, uma argolinha aqui no começo e aqui no final vai ficar uma argolinha também. Fica assim. Pra fazer a peça mais larga, vocês vão aumentar de 4 em 4 pontos, pra fazer essa parte aqui mais larga. Mas como o tapete tem, a passadeira, ela tem várias voltas, então, você não precisa aumentar. Pra mim, o tamanho ficou ótimo. Vou virar o meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3 correntes, vou laçar, e aqui nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, a gente ficou com um grupinho, ó, de 3 pontos, contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez para subir. Sempre é uma corrente de separação nessa parte da base. Venho aqui, ó, nessa correntinha e faço 3 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo espaço e repito os meus 3 pontos altos.
Uma corrente, laço, e aqui, ó, nessa última argolinha, eu vou fazer 3 pontos altos dentro dela. Ficou assim. Então, nessa primeira carreira aqui, a gente tinha 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Nessa segunda carreira, a gente vai ter um total de 4. Na próxima, a gente vai ter 3 e vai ficar intercalando. Uma terá 3 e a outra terá 4. Uma 3 e a outra 4. Viro o meu trabalho novamente. Subo uma, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E uma corrente será de separação. Vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente e vou fazer aquela repetição, que é 3 pontos altos aqui, nesse intervalo de uma correntinha. É bem simples, gente, esse modelo é bem fácil de fazer. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo e vou repetir aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazer com vocês até chegar ali no final, ó, uma corrente, venho aqui no próximo e repito os meus 3 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, laço, venho aqui em cima desse ponto alto, ó, desse último ponto, e vou fazer um ponto alto aqui, ó, nessa terceira correntinha, um ponto alto em cima desse ponto. Então, aqui, ó, no final, ficou igualzinho, ficou aqui no começo, com uma argolinha. Ó, vocês observaram? Tem 3 grupinhos aqui, 4 aqui. Nessa ficou com 3, na próxima vai ficar com 4. Viro meu trabalho novamente, agora eu subo uma, 2, 3 correntes. Laço e dentro desse intervalo de uma corrente, eu vou repetir. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. Uma corrente, laço, e em todo o intervalo de uma corrente, a gente vai repetir os nossos 3 pontos altos. Uma corrente e sigo fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Agora, gente, será sempre repetições, ó. Essa carreira aqui, ela vai ser igualzinha a essa, ó. Então, em uma carreira, a gente vai subir 3 correntinhas e vai fazer os 2 pontos altos no intervalo de uma corrente. Na próxima, a gente vai fazer igual fizemos essa daqui, ó, que a gente subiu 3 correntes e fez uma corrente de intervalo. E foi fazendo os grupinhos em cada ponto. Então, a gente vai repetir essa sequência até termos um total de 53 carreiras. Qualquer dúvida, gente, vocês voltam o vídeo um pouquinho, mas é bem simples de fazer. Ó, começou aqui, a gente fez as 3 correntes, fez uma correntinha de separação e os grupinhos. Nessa daqui, a gente subiu as 3 correntes, no intervalo de uma correntinha, a gente fez 2 pontos altos. Aí, nessa daqui, a gente já fez igual a essa, 3 correntes, uma de separação, né? Ficou com um total de 4 correntes e foi seguindo fazendo os grupinhos. Vou fazer aqui até ter um total de 53 carreiras. Para essa peça dar certo, a gente tem que fazer sempre total de carreiras ímpar, para dar certinho na hora que a gente vier fazendo a volta da nossa peça. Então, vou fazer aqui um total de 53. Se você quiser fazer mais ou menos, vocês podem fazer contando que seja números ímpares, né? Que a última carreira seja de número ímpar. Vou adiantar aqui o meu trabalho e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, segui fazendo aqui as minhas carreiras, ficou assim, fiz um total de 53 carreiras. Cheguei aqui no final, ó, já fiz o meu último ponto e cortei o meu fio. Então, aqui, essa última carreira, ela vai ficar, ó, com um espacinho aqui e outro aqui. Igualzinho ficou essa primeira carreira aqui, ó, gente. Por isso, tem que dar ímpar para ficar igual, pra gente ficar com esses intervalos aqui nas pontas. Então, agora, eu vou trabalhar com o meu fio na cor verde-limão. Peguei aqui o meu fio.
vou vir aqui, ó. Nessa ponta aqui, vocês podem ir em qualquer um dos lados, ó. Vou começar por aqui. Vou vir aqui nesse intervalo, vou prender esse meu fio. Vou subir, aí, já prendi com uma argolinha, ó, com a corrente, 2 e 3. Laço, venho aqui nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, a gente ficou com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, e aqui, ó, nesse intervalo, a gente faz mais 3 pontos altos agora, para formar um leque. Ficou assim. Agora, a gente não vai fazer só uma corrente de separação, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que a gente vai fazer 2 correntes de separação, ó. 2 correntinhas, laço, venho aqui nesse intervalo. E a gente vai fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas. E agora, ó, nessa ponta, a gente vai repetir o leque igual ficamos aqui, ó. A gente vai fazer aqui 3 pontos altos. Dois. E 3. Duas correntes e repete aqui os nossos 3 pontos altos. Então, nas 4 pontas, gente, do nosso trabalho, a gente vai ter leques. Sempre vai ser leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ó. Tá ficando assim o trabalho. A gente já vai começar a trabalhar aqui, ó, a lateral do nosso tapete, né, da nossa passadeira. 2 correntes, vou laçar. Eu vou pular esse intervalo aqui, ó, que é dos grupinhos fechados. Vou vir aqui nesse próximo e vou fazer 3 pontos altos. 2. E 3. 2 correntinhas, laço, pulo esse, ó, venho aqui no próximo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição. Tanto nessa lateral aqui maior, quanto nessa, vai ser essa mesma repetição aqui, ó. Pula um, vai no próximo, pula um, vai no próximo. Nessa parte aqui e nessa daqui, gente, vai ser a mesma repetição também. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai fazer desse. Tudo que fizer desse, repetimos desse. Então, ó, chegou aqui nessa lateral, a gente vai fazer o leque. Em cada correntinha dessa, a gente vai fazer os 3 pontos altos. E quando chegar aqui, a gente vai repetir o leque, igualzinho ficou aqui. Eu vou finalizar aqui toda a minha volta. Eu vou contar como é essa volta aqui de número 1, né? Essa volta que a gente tá fazendo em verde-limão, que a gente agora vai trabalhar dando a volta no trabalho, né? Carreiras circulares. Então, essa daqui será a nossa primeira carreira. Eu vou finalizar e volto pra gente dar continuidade. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque, gente, ó. Vou caminhando aqui com um ponto baixíssimo até chegar aqui no meio. Chegou no meio desse leque, a gente vai subir 1, 2, 3 correntes. Ó, tudo que a gente fez desse lado, a gente fez desse. Ficou assim o nosso trabalho. Deixa eu mostrar certinho aqui pra vocês. Então, fiz as 3 correntinhas, vou laçar e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Dois e mais um, para ficar com 3. 3 pontos altos. Contando com aquelas 3 correntinhas que a gente fez, ó, para subir, a gente ficou com um total de 4 pontos altos.
Aqui não vai ser leque sobre leque. A gente fez aqui 4 pontos altos, 2 correntinhas, vou laçar. Nesse intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer 4 pontos altos novamente. Então, essa carreira já vai ser diferente da outra, gente. Essa carreira de número 2 na cor verde, ela já vai ser diferente. 4 pontos, 2 correntinhas, laço, e vou fazer 4 pontos altos em cada intervalo desse de 2 correntinhas. E quando chegar aqui, ó, dentro desse leque, a gente vai repetir os 4 pontos altos, igual fizemos aqui. Finalizei aqui, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos, separado por 2 correntes, porque aqui, ó, vai ficando oval. Aqui ele tava retangular, agora ele vai começar a ficar oval. Então, gente, tudo que a gente fizer desse lado, vocês lembram, né? Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui. Então, aqui na lateral, vai ser a mesma repetição, ó. Fiz 2 correntes, vou laçar. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, laço, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição, ó, por toda a volta. Os grupinhos de 4 pontos altos será só nessa lateral aqui menor e nessa aqui, ó. Vocês vão vir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes. Quando chegar aqui dentro do leque, vocês vão tirar como base esses 2 leques, ó. Desse leque até esse vai ser aumento, vai ser 4 pontos altos dentro de cada intervalinho desse, igual a gente fez aqui. Então, eu vou finalizar aqui a minha volta de número 2 na cor verde-limão e volto pra gente continuar. Lembrando que desse lado aqui, ó, será igualzinho a gente fez esse. Bom, gente, cheguei aqui no final novamente, já fiz as minhas 2 correntes de separação. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, vou laçar, e aqui eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto desse de base. Então, aqui a gente vai ficar com um total de 4 pontos altos novamente. Mas essa parte aqui, gente, agora, essa parte menor, onde a gente fez aqui, ó, os 4 pontos altos, vocês lembram? A gente vai começar a fazer aumento nesses 5 grupinhos aqui, ó, tanto desse lado quanto do outro. Então, aqui eu fiz os 4, vou laçar, e nesse mesmo ponto aqui, ó, no último ponto, eu faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com um total de 5 pontos altos. 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no próximo grupinho, vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho desse de base. 3. E aqui no quarto ponto, ó, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, fiz mais um aumento. 2 correntinhas e vou seguir fazendo essa repetição, ó, nesses 5 grupinhos, sempre tirando como base esse leque aqui, ó. Então, os aumentos é dessa ponta até essa. Vou ficar com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Finalizei aqui, gente, os meus 5 grupinhos de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos trabalhar na lateral maior da nossa passadeira. Fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu vou laçar o meu fio. Esse grupinho aqui, ó, de 3 pontos altos, eu vou laçar e vou vir aqui em cima desse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Então, ficou assim. 2 correntes, laço. Vou vir aqui, ó, nesse espaço de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, até chegar desse lado aqui, ó. Quando chegar desse lado, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Deixa eu explicar bem direitinho pra vocês. Ó. Quando chegar desse lado,
a gente vai fazer o grupinho de 3 pontos altos, ó, nesse último intervalo. E nesse intervalo aqui, a gente vai fazer um ponto alto em cima desse último ponto, para ficar igualzinho ficou aqui, ó. Eu vou adiantar o meu trabalho e volto mostrando a vocês como vai ficar esse lado. Bom, gente, fui adiantando aqui o trabalho, e quando chegou aqui, em cima desse último ponto, ó, antes do grupinho, aqui antes do grupinho dos aumentos, nesse último grupinho aqui antes do aumento, a gente fez um ponto alto no último ponto. Igual fizemos aqui, ó. Igual eu vim trabalhando aqui com vocês. Então, esse lado ficou igual a esse. Aqui eu já comecei a trabalhar a parte, ó, dos aumentos. Então, até esse grupinho aqui, ó, dentro desse leque, será com aumento. E nessa lateral, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos nessa. Então, essa será a sequência dessa carreira. Lembrando que desse lado, ó, será igual aqui. Então, nesse grupinho, a gente vai fazer igual fez aqui, ó. Um ponto alto em cima, 2 correntes e seguir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Eu vou dar continuidade e finalizar aqui a minha volta. Qualquer dúvida, gente, vocês voltam o vídeo um pouquinho. Eu vou fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Vou finalizar aqui toda a minha carreira. Chegando aqui no final, gente, fiz as minhas 2 correntinhas, ó, fiz o meu ponto alto em cima desse último ponto aqui, desse grupinho. Fiz as 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Nessa parte aqui, gente, olha, para vocês conferirem aí, a gente tá na carreira de número 3, na cor verde, e eu fiquei aqui com um total de 25 grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Tanto desse lado, ó, quanto desse lado aqui. E aqui, na curva do trabalho, ó, são 5 grupinhos com aumento desse lado, e 5 grupinhos com aumento desse lado aqui. E a peça, ela vai ficando assim, ó, bem retinha. Quando bota aqui na base reta, ela vai ficando bem retinha. Então, agora a gente vai iniciar a nossa carreira de número 4. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou continuar fazendo aqui, ó, nessa parte dos aumentos, um ponto alto para cada pontinho desse de base. 3, 4 e 5. E aqui no quinto ponto, a gente vai fazer mais um ponto, que é o nosso aumento. Então, a gente vai ficar aqui com um total de 6 pontos altos, ó. 2 correntes, laço, e no próximo, a gente vai fazer a mesma repetição. Um ponto alto para cada pontinho desse de base. E aqui nesse último ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntinhas, e vamos seguir fazendo, ó, esse aumento por todos esses grupinhos aqui que a gente vinha fazendo os aumentos, pelos 5 grupinhos. Essa mesma repetição, ó, fiz 2, vou fazer aqui esses 3. Finalizei aqui os meus 5 grupinhos com aumento, então, eu fiquei com 5 grupinhos de 6 pontos altos. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui a lateral, fiz as minhas 2 correntinhas, vou laçar. Em cima desse ponto alto sozinho, a gente vai fazer um ponto alto, gente, em cima dele, ó. E agora, nesse intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos. Então, essa carreira aqui, ela vai ficar igual a essa, ó. 2 correntes. E agora, vamos seguir fazendo os grupinhos de 3 pontos altos. Separado por 2 correntes. Vai ficando assim. A gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa volta. Quando, ó, essa mesma repetição que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Quando chegar aqui nesse último grupinho, vocês vão fazer 2 pontos altos e um ponto alto em cima desse último ponto, para ficar igualzinho ficou aqui. Chegou na parte dos aumentos, vocês vão repetir a mesma coisa que a gente vinha fazendo. Do mesmo jeito que ficou aqui, a gente vai repetir aqui. Sempre no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, ó, por todas essas 5 carreiras. Chegou desse lado, vamos repetir tudo que fizemos desse lado aqui.
Como vocês estão vendo, gente, é bem simples, é muito gostoso de fazer esse modelo. Vou adiantar aqui a minha quarta carreira, né? Vou terminar aqui ela na cor verde-limão e volto pra gente dar sequência. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntes, vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho desse de base. 4, 5, e aqui no sexto ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto, porque a gente tá fazendo aqui 2 correntes de separação. Nessa parte aqui, vocês lembram que a gente tá fazendo a parte dos aumentos, que são esses 5 grupinhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, os meus aumentos, até chegar aqui nesse último grupinho, seguindo essa mesma repetição, sempre no último ponto, a gente faz 2 pontos altos no mesmo ponto, 2 correntes de separação e seguimos fazendo aqui até chegar aqui, ó, nesse último pontinho onde a gente vai fazer aumentos. Então, a gente vai ficar com 5 grupinhos de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, os meus 5 grupinhos com aumento. Agora, já vamos começar a trabalhar essa lateral maior. Fiz aqui as minhas 2 correntes, vou laçar. E em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntes, laço, e aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, eu repito o meu grupinho agora. Vamos começar a fazer a repetição dos grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, venho aqui, ó, no próximo intervalo e repito os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Então, gente, essa será a nossa repetição. Sempre que a gente chegar na curva da nossa passadeira, a gente vai repetir essa mesma repetição que a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Aqui na primeira carreira com verde a gente tinha um leque, aí na segunda a gente tinha 4 pontos, na terceira a gente tinha 5, na quarta a gente tinha 6 e na quinta a gente tem 7. Na próxima vai ter 8, 9 e assim por diante. Aqui nessa lateral maior, vai ser essa mesma repetição aqui. Uma carreira, a gente vai ficar assim, ó, igual essa que a gente tá aqui. Um ponto alto nesse primeiro ponto, 2 correntes e segue fazendo os grupinhos. Na próxima, vai ser igual a essa aqui, ó, que a gente vai fazer um ponto alto em cima desse ponto e no intervalo a gente vai fazer 2 pontos altos. E segue fazendo os grupinhos de 3 pontos altos. Então, ó, uma carreira ficou assim, a outra assim. Essa daqui já ficou igual a essa. Essa daqui ficou igual a essa. Então, vocês vão seguir fazendo essa mesma repetição. Eu tô aqui na quinta volta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou finalizar essa minha quinta volta e vou fazer mais uma com esse verde. Quando tiver 6 voltas, eu volto pra gente trocar de fio e fazer mais uma volta na cor branca. Então, vou finalizar aqui, vou adiantar o meu trabalho, né? E volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui, fiz um total de 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com esse verde limão. Agora, eu peguei, ó, cheguei aqui no final. Tudo que a gente fez daquele lado, a gente fez desse, tá ficando assim a minha peça. Cheguei aqui no final, eu fiz as 2 correntinhas e prendi com um ponto baixíssimo. Agora, vocês podem vir tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Eu vou vir desse lado. Vou começar aqui, gente, por essa parte dos aumentos, porque a gente já vai arrematando o nosso fio, né? Já vai facilitando o nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui que eu fiz os aumentos, ó. 1, 2, 3, 4 no quinto grupinho. Eu vou vir bem aqui e vou prender o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha, que será uma correntinha. Agora, eu vou subir mais 1, 2, fiquei com um total de 3. Laço, e aqui a gente vai seguir fazendo os aumentos, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. A única diferença aqui, gente, é porque a gente fez a troca de fio. A gente tava trabalhando com o fio verde, e agora
estamos trabalhando com o fio branco, né? Ou da cor que vocês estiverem fazendo. Caso você não vá trocar de fio, não vá trocar de cor, você pode continuar fazendo. Chegou aqui, onde a gente cortou o fio, ó, ao invés de cortar o fio, era só continuar fazendo aqui os aumentos. Então, aqui, um ponto alto para cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último, a gente vai fazer o nosso aumento igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. 2 correntinhas, laço, aqui, ó, essa carreira foi os 3 pontos. Nessa próxima, nessa que a gente tá fazendo, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes, laço, e aqui vai fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, igual a gente já vinha fazendo lá nas carreiras anteriores, gente, olha só. Então, eu quis fazer com vocês aqui o começo, né? Gente, eu adianto um pouco as carreiras, quem tá começando a fazer crochê agora, eu adianto um pouco as carreiras para o vídeo não ficar tão repetitivo, porque são carreiras repetitivas, como vocês estão observando, né? Então, eu explico bem detalhadamente, qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo um pouquinho, que dá para entender bem certinho. Então, eu vou finalizar aqui a carreira de número 7 com a cor branca, fazendo a mesma sequência que a gente vinha fazendo, gente, ó. Nessa parte dos aumentos, a gente continua fazendo aumentos, e na lateral da nossa peça, a gente vai fazer só os grupinhos, né? De 3 pontos altos, separado por uma corrente, com essa mesma sequência que a gente vinha fazendo. Vou finalizar aqui essa volta de número 7, vou cortar o meu fio, vou fazer a volta de número 8 com a cor verde, e volto pra gente dar sequência à nossa peça. Então, a gente vai ficar com um total de 8 voltas, né? Dando aqui a volta em toda a nossa passadeira. A gente tá na 7ª, vamos fazer mais uma para ficar com 8 voltas. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta com a cor branca, como eu mostrei para vocês. Cortei o meu fio e fiz mais uma volta com o verde limão. Então, aqui a gente ficou com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas. A primeira, em verde limão, a gente tinha 25 grupinhos de 3 pontos altos, aí na segunda, 26. Um é 25, outra 26. Essa volta de número 8, a gente tem 26 grupinhos de 3 pontos altos, ó, aqui na lateral. E essa parte aqui dos aumentos, a gente tem um total de 10 pontos altos em cada parte dessa de aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para fazer, a gente agora vai começar a carreira do bico. Eu cortei aqui o meu fio na cor verde, porque eu vou começar a trabalhar agora com o fio na cor branca. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir nessa, porque aí a gente já vai arrematando os nossos fios. Vou vir aqui, vou prender o meu fio. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto, ó. Vou trabalhar aqui ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Ó, um ponto alto sobre cada ponto de base. Cheguei aqui no último ponto, eu vou laçar e vou continuar fazendo o meu aumento, ó. Um ponto alto aqui, ó, no último ponto, para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui a gente tinha 10, nessa a gente vai ficar com 11. Não faço corrente de separação agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto aqui. Ó, já vou arrematando esse fio. Fiz um ponto alto. Laço, venho no próximo, na próxima argolinha aqui, faço mais um ponto alto. Laço em cima desse ponto alto, um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada pontinho desse de base, até chegar ali no final. Ó.
Aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. Nesses intervalos de duas correntes, a gente vai fazer 2 pontos altos. Nessa carreira, a gente precisa ter um total de 392 pontos altos. Por quê? Porque essa carreira aqui, gente, que é a carreira que a gente vai começar o bico, que é a carreira de número 9, né? Contornando toda a base da nossa passadeira, ela tem que ser múltiplas de 8. Então, se você estiver fazendo maior ou menor, essa carreira aqui, ó, que é só ponto alto, tem que ser múltiplo de 8. Para dar múltiplo de 8, a gente precisa ter 392 pontos altos, se você está fazendo o mesmo tamanho que eu. Então, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, aqui a gente tem 5 desenhos que a gente foi fazendo com aumento. Para dar os 392 pontos que a gente tem que ter, né, para ser múltiplo de 8, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada pontinho de base, ó, então a gente vai vir fazendo aqui um ponto alto. Quando chegar nos intervalos de duas correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Aqui nessa parte, que é onde tem os pontos altos, ó, com aumento, a gente vai repetir do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Então, ó, sempre que chegar aqui nesse ponto que tinha um aumento, a gente vai fazer um aumento. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegar aqui, ó, a gente vai fazendo os aumentos, ó, igual fizemos aqui. Mas eu tenho que fazer 392. Para isso, eu tenho que fazer um aumento adicional desse lado e desse outro lado aqui, ó. Então, eu vou fazer os aumentos normais, ó. Um aumento sobre esse, um aumento sobre esse, sobre os 5, né? Os 5 desenhos eu vou fazer um aumento, mas nesse desenho aqui do meio, eu vou fazer um aumento a mais, que vai ser bem aqui no meio. Eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos altos sobre ponto alto, aumento sobre aumento, e vou fazer um aumento adicional, que é 2 pontos altos no mesmo ponto, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Não vou fazer na lateral para minha peça não ficar embabadando, não ficar muito ponto. Mas você pode botar o aumento onde vocês acharem que fica melhor. Na minha peça, eu vou colocar um aumento a mais aqui, porque como é a curva do trabalho, eu acho que fica melhor. Então, o importante é que vocês tenham um total de número, de pontos, né, que seja número múltiplo de 8 para dar certo. Eu vou contornar aqui toda a minha volta e volto para a gente continuar a fazer a outra carreira. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Ficou assim. Então, nessa parte aqui, ó, dos aumentos, ó, fiz aumento aqui, fui fazendo aumento sobre aumento, igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. E nesse aumento, ó, nessa parte aqui do meio desse desenho, eu fiz um aumento adicional, que foi aqui no meio, ó. Então, eu continuei fazendo aumento sobre aumento, mas aqui eu fiz um a mais, que é para ficar com o total de pontos que eu passei para vocês, né, que é os 392 pontos. Fiz desse jeito, tanto desse lado quanto do outro, ó. Foi só nesse do meio que eu fiz os dois aumentos, ó. Nos outros, a gente fez aumento sobre aumento, não fez mais que isso. Então, eu cheguei aqui no final, ó, prendi com um ponto baixíssimo, aqui na minha terceira correntinha, e cortei o meu fio na cor branca, porque agora eu vou trabalhar com o meu fio na cor verde-limão novamente. Então, agora, vocês podem ir em qualquer um dos lados, ó. Eu vou vir aqui para começar a fazer. A gente começou, fez a primeira carreira do bico, né? Então, eu vou vir aqui em qualquer um desses. Vou prender o meu fio na cor verde, fazendo uma correntinha, ó. 2 e 3. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no ponto seguinte. Vou fazer um ponto alto. Contando com essas 3 correntinhas, a gente tem um total de 2 pontos altos, ó. No próximo, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu já fui escondendo aqui esse meu fio. Coloquei ele aqui atrás, depois eu faço o arremate. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, vou laçar,
vou pular um ponto, venho no próximo e faço um ponto alto, no próximo, outro, e vou seguir aqui fazendo, ó, 7 pontos altos. Então, gente, nessa volta aqui, a gente vai ter grupinhos de 7 pontos altos, ó, 2, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos, 2 correntes de separação. A gente vai pular apenas um ponto de base, vem no próximo, e vai repetir os nossos grupinhos de 7 pontos altos. Então, eu vou dar a volta aqui em todo o meu trabalho com essa sequência. A gente fez aqui, gente, ó. Fez as carreiras aqui, né, do meio do trabalho, e circulando, dando a volta no trabalho, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tá na 10ª volta. Eu vou concluir aqui com essa sequência e volto pra gente continuar. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, ficou assim. Fui fazendo os grupinhos, né, de 7 pontos altos, separado por 2 correntinhas e pulando uma correntinha, um ponto de base. Fiz aqui, ó, os meus 7 grupinhos, agora eu faço 2 correntinhas. Aqui, ó, sobrou um pontinho, ficou certinho. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo, fechando aqui o meu trabalho. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui, ó, ao lado. Vou vir aqui, prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, para caminhar pro ponto ao lado. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, outro ponto alto. Laço, venho no próximo e repito o meu ponto alto. Aqui eu vou ficar com um total de 5 pontos altos. Eu nem vou trabalhar esse primeiro pontinho, nem esse último, ó. Na carreira anterior, a gente tinha 7. Nesse, a gente vai ficar com 5. Faço 2 correntinhas, laço. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, vou laçar, pulo esse primeiro ponto, ó, venho no próximo, vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos, que vai ser um ponto alto para cada ponto de base. A gente nem trabalha o primeiro, nem trabalha o último, porque a gente tá fazendo aqui diminuições. Ó. 2 correntes, laço, vem aqui, ó, no intervalo de 2 correntinhas, faço um ponto alto, 2 correntes, e sigo fazendo essa mesma sequência, ó, por toda a volta. Então, aqui a gente vai ficar com 5 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto naquele intervalo de correntinha, 2 correntinhas e grupinhos de 5 pontos altos. Eu vou terminar aqui toda a minha volta seguindo essa sequência. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, meu trabalho ele tá ficando assim. Fui chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntinhas, agora eu vou contar 1, 2 e aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar para ponto aqui ao lado, novamente. A gente não vai trabalhar esse primeiro ponto, vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, vou laçar, vou vir no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço outro ponto alto. Não trabalho esse último pontinho. Então, aqui, ó, a gente tinha 5, não, aqui a gente tinha 7, ficamos com 5 e agora temos 3. 2 correntinhas, laço, venho aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer aqui um total de 3 pontos altos aqui em cima. 1, 2 e 3. 2 correntinhas novamente, vou laçar, não trabalho esse primeiro ponto, ó, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Laço, venho no próximo, outro ponto alto. Laço, venho no próximo,
um ponto alto, duas correntinhas e sigo fazendo essa mesma repetição aqui, ó, por toda minha volta. Então, eu vou completar aqui com essa sequência e volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, tá ficando assim o meu trabalho. Fiz aqui as minhas duas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente fez, pra dar a altura de um ponto alto. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Não vou mais caminhar com ponto... Vou caminhar com... Quer dizer, gente, desculpa. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó. Pra o ponto ao lado. A gente vai fazer agora a nossa última carreirinha, ó. Caminhei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha pra dar a altura de um ponto baixo. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Formei aqui um ponto picô. Laço, venho aqui nesse mesmo ponto e faço um ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas, ponto baixo. Laço, nesse ponto aqui do meio, eu vou fazer um ponto alto apenas, ó. Não vou fazer aumento. Vocês viram que nesse primeiro a gente fez aumento porque a gente fez dois pontos altos no mesmo ponto. Um ponto alto. Três correntes, pego aqui na laçadinha, ponto baixo. Laço, venho aqui, ó, nesse último ponto, um ponto alto. Três correntes, venho aqui na laçadinha e faço um picô. Laço, e aqui no mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto apenas. Não vou fazer o picô. Então, aqui a gente ficou com o total, ó, deixa eu fazer uma correntinha agora. Vem aqui nesse pontinho do meio e prendemos com um ponto baixo. Então, aqui, gente, a gente tinha um total, ó, de 3 pontos altos na carreira anterior. Nessa, a gente vai ficar com um total de 5, porque a gente fez um aumento aqui no começo, trabalhou um ponto apenas no do meio e fez um aumento aqui no final. A gente ficou com 5 pontos altos e 4 pontos picô. Porque esse último ponto alto, a gente faz sem o picô, ó, pra prender ele aqui. Fez uma correntinha e prendemos. Faz uma corrente novamente, laça, e aqui a gente vai fazer essa mesma repetição. Então, vamos fazendo isso por toda a nossa volta, fazendo a última carreira do bico da nossa passadeira. Vai ficando assim. Bom, gente, cheguei aqui no final. Vou desmanchar esse pontinho aqui. Fiz aqui a minha correntinha. Vou vir aqui, ó, naquela correntinha que a gente fez pra dar altura de um ponto baixo. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar e eu já cortei aqui o meu fio pra arrematar. Pra arrematar esse fio, gente, ó, a gente vem aqui, coloca ele aqui por trás e vem escondendo ele entre os pontos. Também dá pra fazer com agulha de tapeçaria, fica até mais fácil. Ó, puxei ele aqui pra trás. Aqui na frente fica assim. E você vai escondendo esse fiozinho aqui entre os pontos, ó. Esconde por mais um pouquinho e depois vocês cortam ele. E fica assim o trabalho. Olha só, gente, fica bem retinho. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Se você tá fazendo essa última carreira e você vê que seu trabalho ele não tá ficando retinho, aqui vocês lembram que a gente fez uma correntinha, prendeu com ponto baixo, uma correntinha e começou a fazer. Vocês não fazem essa correntinha, porque aí ele vai ficar mais apertado e não vai ficar embabadando. Pro meu ponto deu certo assim, mas cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Olha só, fica retinho. Então, se você vir que não vai ficar retinho, você diminui aqui. Você não faz essa correntinha, você prende diretamente com o ponto baixo. Então, é isso, gente. Esse é o resultado da minha passadeira. Ela ficou assim. Aqui tô um pouco sem espaço, por isso que ela tá aqui, ó. Mas fica assim, fica super retinha. Já tem a videoaula aí do tapete menor, que eu gravei na cor
amarelo, né? Neon. Fiz a passadeira aqui na cor verde, mas a capa do vídeo do tapete tá em verde também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo.